lugares de honras, banquetes, querem andar pelas ruas sendo reconhecidos como mestres. O que o Senhor Jesus está falando em última análise é que os homens buscam reconhecimento de outros homens. Sim ou não? Sim. E de fato, queridos, isso gera para os homens uma lacuna tremenda. Homens que buscam relacionamento, o reconhecimento de outros homens, na realidade, eles estão sofrendo de algo. Um mal que parece estar velado, mas se expressa nesse comportamento carente de reconhecimento, carente de elogios dos outros, carente de que outros os afaguem. E sabe que lacuna é essa, queridos? A falta de paternidade. Falta de reconhecer que Deus, de fato, é o nosso Pai. Tanto é que o próprio Senhor Jesus encerra esse ensinamento falando o quê? A ninguém na terra vocês vão tratar como vosso Pai. Porque vosso Pai só é um que está nos céus. Portanto, queridos, nós rejeitamos, a partir deste ensinamento do Senhor Jesus, a premissa do romanismo, por exemplo, quando diz que o Papa é o pai de todos os cristãos. É baseado nesse texto que nós também não podemos dizer que o pastor é pai da igreja. Não é. Pai, só temos um que está nos céus. Entendemos isso? Sim. Esse ensinamento claro do Senhor Jesus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É uma realidade plena do Evangelho. Uma das premissas da fé cristã é entendermos que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Por que não vivemos essa paternidade? Podemos falar que Deus é o nosso Pai, mas será que vivemos como filhos de Deus? Será que reconhecemos a sua paternidade sobre a nossa vida de fato e não apenas nas palavras? Cristo nos ensina isso com grande verdade. Jesus, com todo, não apenas com seu ensinamento, mas com seu testemunho de vida, Cristo o tempo inteiro mostrou que é filho de Deus. Ele o tempo inteiro mostrava o que é ser filho de Deus. Até chegar ao próprio ponto de uma vez alguém chamar o nosso Senhor Jesus de bom mestre. E ele repreendeu essa pessoa dizendo, não, me chama bom não. Bom só tem um que é o Pai. Só o Pai. Jesus, ao multiplicar pães e peixes, ele não expressa o poder que há em si, mas sim ele, Pai, eu te agradeço. E ali os pães e os peixes são multiplicados. Jesus, quando traz Lázaro de volta dos mortos, ele não fala, Lázaro, pela minha palavra volta à vida. Ele diz, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouve. Jesus mostra o tempo todo que quem opera é o Pai, quem tem poder é o Pai, quem realiza é o Pai, quem perdoa é o Pai, quem santifica e purifica é o Pai, quem liberta é o Pai, quem opera tudo em todos é o Pai. Será que nós também temos esse reconhecimento? Ou muitas vezes buscamos reconhecimento dos homens por uma lacuna de paternidade na nossa própria vida? Precisamos, queridos, como os cristãos, desenvolver essa consciência. Deus é Pai. Muitas vezes nós não reconhecemos Deus como nosso Pai, porque talvez nos falte uma imagem paterna na nossa mente. Estou falando que nós temos que ter imagem de Deus, não, tá? Não confunda o que eu estou dizendo aqui. Não é para a gente pintar uma imagem, fazer uma caricatura, fazer uma estátua, não é isso. É uma imagem mental. Alguém que preencha essa figura paterna na nossa vida. Deus é Pai. E às vezes a falta de reconhecer, do reconhecimento de Deus como nosso Pai, a falta de uma imagem de Pai, também nos atrapalhe a reconhecer o nosso Deus
como nosso Pai. Se você crê, essa tarde é uma tarde de cura aqui. Amém. É uma tarde de cura. Amém. Se você crê, você vai sair daqui transformado pelo poder de Amém. Deus. Mas é necessário permanecer com o coração aberto. Deus vai apertar feridas nessa tarde. Deus vai provocar a nossa própria consciência nessa tarde. Mas aqueles que estiverem com o coração aberto vão sair daqui curados Amém. pelo poder do nosso Amém. Pai. Amém? Amém. Queridos, Deus precisa ter uma imagem na nossa mente muito clara como Pai. E Deus se importa como nós o vemos. Por quê? Porque a forma como eu vejo Deus vai determinar a forma com que eu me relaciono com esse Deus. Quer um exemplo bíblico para isso? Jó. Jó tinha uma imagem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jó tinha uma imagem para o Deus que Jó servia. Era o Deus da barganha. Se eu fizer sacrifícios ao meu Deus, Ele vai me recompensar em tudo que eu quiser, em tudo que eu precisar. Por quê? Porque esse era o contexto, o conceito de Deus que os povos daquele tempo tinham sobre o Senhor. Mas Deus estava preocupado em mostrar para Jó que Ele é Pai, que Ele não é um comerciante, que Ele não é um fornecedor, que Ele não é um homem para ser bajulado e responder com um brinde qualquer. Por isso Deus permitiu que Jó atravessasse toda a sua provação. E todos nós conhecemos a história de Jó. Jó atravessa provações terríveis para que ao final desse processo ele possa dizer o que está escrito em Jó 42, versículo 5. Ele diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Amém. Percebam, queridos, como Deus se importa como nós o vemos. Porque a forma como nós vemos a Deus vai determinar a forma com que nós nos relacionamos com esse Deus. Por que é importante sabermos isso, queridos? Porque nós, como seres humanos, fazemos projeções de experiências passadas sobre as novas. Quando nós vamos começar algo novo na nossa vida, se nós temos alguma experiência prévia em relação àquilo, nós fatalmente projetamos sobre aquilo novo o que nós já vivemos anteriormente. Se nós compramos um carro novo e tivemos um carro que deu muito trabalho, nós projetamos sobre esse carro novo, mesmo sendo novo, coisas que nós sofremos no passado, sim ou não? Sim. Se nós vamos nos relacionar, temos uma nova amizade, nós aplicamos sobre essa amizade projeções daquilo que nos feriu no passado, sim ou não? Sim. Se nós vamos acolher a Deus como nosso Pai, é natural do ser humano projetar sobre Deus aquilo que nós vivemos com os nossos próprios pais. Sim ou não? Seres humanos fazem projeções, nós fazemos essas projeções, e muitas vezes, muitos irmãos se tornam limitados no relacionamento com Deus por projetarem sobre Deus uma imagem caída, distorcida de paternidade. Deus é o Pai perfeito, sim ou não? Sim. Portanto, não cabe a Ele projeções caídas, distorcidas de pais caídos, distorcidos, porque são homens. Porque talvez eu possa ter tido um pai excelente, um pai perfeito, ainda assim a projeção desse pai não remete-se ao Deus, porque Deus de fato é perfeito. Se eu tive um pai que foi mal para mim, eu também não posso aplicar a imagem desse pai sobre Deus, porque Deus não é mal, Deus é bom e é bom o tempo todo. Sim ou não? Amém. Os irmãos estão comigo? Sim. Como então eu posso desenvolver uma imagem verdadeira de Deus? Como Pai. A verdadeira imagem de Deus como Pai
ela não é ensinada por livros, ela não é comunicada por pastores, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Deus é quem se revela a nós por meio do seu Espírito, como nosso Pai, mas só vai vê-lo como Pai quem estiver de fato sendo conduzido pelo Espírito Santo e estiver com o coração aberto para ser curado pelo Espírito Santo. Por que curado? Porque uma falsa paternidade machuca, sim ou não? Hoje é dia dos pais. Muitos, talvez pessoas que nós mesmos conhecemos, ou talvez estejam aqui até mesmo entre nós, pessoas que não tenham do que falar sobre seus próprios pais. Pessoas que não tenham como se orgulhar dos seus próprios pais. Ou talvez pessoas que sequer conheceram os seus próprios pais. Mas hoje está aqui aquele que é de fato o nosso Pai. E Ele quer tratar as falsas ou as feridas que nos foram causadas no passado por homens que foram nossos progenitores, mas talvez passaram longe de ser nossos pais. Deus é o nosso verdadeiro Pai. E nessa tarde Ele quer se revelar a mim e a você como nosso Pai. Você está disposto para isso? Sim. Sim. Então vejamos, queridos. A paternidade de Deus não é apenas um conceito que nós estamos aqui expondo. Uma das mais importantes doutrinas bíblicas. Uma das mais importantes doutrinas bíblicas. Todos os dogmas que o Senhor Jesus estabeleceu, o dogma da Santa Ceia, o dogma da justificação, o dogma da salvação pela fé, também na mesma prateleira está o dogma da paternidade de Deus. É uma doutrina fundamental do Evangelho que muitas vezes é negligenciada por nós. Todos nós acordamos hoje e talvez já pensamos em alguém para mandar uma mensagem de Dia dos Pais. Não é verdade? Quantos de nós agradecemos a Deus por Ele ser o nosso Pai nesse dia? Foi a primeira coisa que pensamos. Pensamos talvez em pais terrenos. Talvez alguém aqui amanheceu hoje lembrando do quanto sofreu na mão de um pai humano. Lembrando de palavras duras, lembrando de reuniões de Dia dos Pais que foram na verdade uma grande tragédia por causa do comportamento inadequado de um pai. Mas em vez de lembrarmos de tudo isso, será que nós poderíamos, por um instante, sobrepor toda essa memória para agradecer a Deus por ser o nosso Pai? Deus é o nosso Pai. E Deus requer de nós um reconhecimento dele como nosso amado Pai. Sim ou não? Sim. Não podemos negligenciar uma verdade tão fundamental do Evangelho. Deus é o nosso Pai. E Cristo nos ensina isso, como nós falamos em muitos momentos. No própria oração do Pai Nosso, Jesus reforça essa realidade que Ele ensina aqui em Mateus 23:9. A ninguém na terra chamai como vosso Pai, porque vosso Pai é um que está nos céus. Sim. E isso está em consonância com o que o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 6, quando Ele nos ensina a orar. Quando Jesus nos ensina a orar, o que Ele diz? Senhor nosso, Deus magnânimo, Pai nosso. Pai nosso. Essa verdade é necessária, queridos, para nos aproximarmos do Senhor, por meio da oração, por meio da rendição, mas sobretudo com a consciência ajustada. Eu estou falando com o meu Pai. Não estou falando com Deus distante. Não estou falando com o Papai Noel, que se eu fizer tudo certinho durante o ano, no final do ano ele vai me dar o que eu quero. Não estou falando com um velho ranzinza, com raios nas mãos, pronto para pulverizar aqueles que fazem o que ele não gosta.
Eu estou falando com o meu Pai. Isso expressa para nós duas grandes verdades. Primeiro, Ele me criou. Ele é o meu progenitor. Ele me conhece melhor que a mim mesmo. Sim ou não? Sim. E a segunda grande verdade aqui é que ao chamá-lo como Pai, Deus espera que eu tenha com Ele um relacionamento distante ou íntimo? Íntimo. Então, apenas por começar a oração falando Pai Nosso, Jesus está nos ensinando aqui. Eu devo reverenciá-lo como Pai. Ele não é um ser distante, Ele quer que eu seja íntimo dEle. O que de fato, queridos, está confirmado em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. Amém? Vamos ler esse texto? Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. Os irmãos estão comigo? Sim. Romanos 8, versículos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus. Então todos são filhos de Deus? Não. São guiados. Hã? São Somos todos filhos de Deus, gente? Não. Não somos todos, não? Aqui E vocês? Aqui sim. Mas não é o que a gente ouve lá no mundo? É porque eu também sou filho de Deus. Eu vou tomar meu negocinho hoje, porque eu também sou filho de Deus. Vou fazer o que eu quero hoje, porque eu também sou filho de Deus. Ué, que código é esse? No qual o Pai me dá um salvo-conduto para fazer o que eu quero. Qual Pai que nós conhecemos faz isso? Mesmo sendo humano? Não. Você acha que o nosso Pai que está nos céus também faria isso? Não. Então, por que muitas vezes nós tomamos sobre nós um salvo-conduto para fazer o que nós queremos, da forma que queremos, no momento em que queremos? Não estou falando apenas de pecado, não, gente. Estou falando de decisões que tomamos a despeito de Deus. Ele é o nosso Pai, autoridade sobre nós. Mas, ainda assim, nós fazemos o quê? O deixamos de lado. Vejam, todos os que são guiados, os que andam sós, são filhos de Deus? Não. Isso significa que quando nós andamos sem ter consciência ou sem buscar a direção do Espírito Santo de Deus, nós estamos correndo um grave risco. O risco de rejeitar a paternidade de Deus. Entendemos o quão sério é isso? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são então filhos. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou ignoro a direção que o Espírito Santo de Deus me dá, eu sou filho? Não. Hã? Não. Posso ser criatura de Deus, mas filho? Não. Duro, né? Ainda bem que não é o que está falando, né? Vamos avançar? Versículo 15. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andar de mais uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como Filhos. por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. queridos. Vejam, essa é a vontade de Deus. Deus não quer que nós andemos atemorizados, acovardados, mas nós recebemos o Espírito, como está escrito também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós não recebemos o Espírito de medo, mas sim um Espírito de ousadia, de amor e domínio próprio. Então, queridos, esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, nos dá essa consciência paternalista de Deus sobre nós. Ele é o nosso Pai. Porque eu sei que Ele é meu Pai, eu entendo que Deus quer intimidade comigo, eu posso então clamar como? Abba,
O que é Abba? Isso é uma expressão que em aramaico, Abba é uma expressão do aramaico, não é nem do grego. É uma expressão do aramaico que expressa intimidade profunda. Abba, pai, significa papai. Papai, a quem eu chamo de papai. Esses dias mesmo, eu vi um amigo meu, velho, barbado, né? Já com quase seus 40 anos de idade, ligando para o seu pai, chamando: papai, eu queria que o senhor ouvisse tal coisa comigo. Papai, o senhor pode ir comigo lá na concessionária tal, para ver não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, um velho desse, um homem desse, barbado, chamando o pai de papai. Na hora o Senhor me respondeu: você também não me chama de papai? No Nordeste chamam de pai. Aí, uma expressão também de intimidade. Não é? Então, queridos, Deus quer isso de nós. Intimidade que só é promovida por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus, o qual nós recebemos. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Você já interpretou esse texto? Analisando todo o contexto de Romanos 8? Romanos 8, Paulo está falando sobre como o Espírito de Deus conduz aqueles que foram chamados filhos de Deus por meio da fé. E ali Paulo então começa a descrever uma série de comportamentos, como o Espírito de Deus nos leva ao cumprimento da lei de Deus, ainda que a lei não seja soberana, mas a lei é aquilo, um código que Deus nos deu para os seus próprios filhos. Então, queridos, nessa realidade, o apóstolo Paulo começa a dizer que nós não devemos viver escravizados pela carne, mas sim conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque a mentalidade da carne é morta, mas o Espírito Santo nos vivifica. Ele começa a ensinar essas verdades eternas. Então ele conclui essa sessão no versículo 16, dizendo justamente isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Espírito com E minúsculo, qual é? É o nosso Espírito. Que nós somos constituídos de Espírito, alma e corpo. Então, se o Espírito Santo de Deus é que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, o que vocês acham que isso significa? Significa o seguinte: como se eu tivesse alguém ao meu lado, e quando eu vou fazer determinada atitude que não está de acordo com o meu pai, ele me capuca assim, como sabe o irmão mais velho que está conduzindo o irmão mais novo, né? O irmão mais novo querendo aprontar, irmão, não faz que o pai vai te pegar, não faz que isso aí não vai dar certo. É isso que Paulo está descrevendo aqui. O Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, ou pensamos alguma coisa, ou até mesmo desejamos alguma coisa que não esteja alinhado com a vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar que somos filhos de Deus. Ele nos lembra, nos cutuca. Para quê? Para que a gente abandone aquele negócio e se porte adequadamente como filhos de Deus. Entendemos isso? Sim. De fato, queridos, o termo pai na Bíblia não está diretamente associado como progenitor, mas sim a criador. O termo pai na Bíblia, a origem hebraica do termo pai na Bíblia significa criador. E de fato, queridos, Deus é o nosso criador, sim ou não?
Sim. É o Criador de todas as coisas, sim ou não? Sim. Ele é a origem, a fonte da vida de todas as coisas, sim ou não? Mas aqueles que podem dizer que são filhos de Deus e, portanto, chamar a Deus como Pai, são quem? Todos? São guiados. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou ademais, como está escrito em João 1,12, a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu o poder. Aliás, versículo 11 nos diz que Cristo veio para aqueles que não receberam, mas aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus, em última análise, é um poder que recebemos, sim ou não? Não é apenas uma identidade, mas sim um poder, né? E com o poder vem o quê? Responsabilidades. Como filhos, nós temos responsabilidades, sim ou não? Sim. Se nós fôssemos filhos de alguém muito importante, nós não teríamos responsabilidades. Sim. O filho do Pelé, lembra-se até hoje, né? Pô, aquele escândalo, né, que teve, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, há alguns anos atrás. Os filhos dos presidentes sempre tiveram aqui uma lupa enorme em cima, alguns dando bons exemplos, outros dando péssimos exemplos, né? Filhos de pastores, que também sempre foram olhados com muita atenção por toda a igreja. Filhos de alguém importante têm uma lupa maior sobre a sua vida, sim ou não? Sim. E os filhos de Deus? Maior ainda. A lupa sobre nós é grande. Por isso o apóstolo Paulo nos escreve que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O que significa isso? Que existe uma lupa enorme sobre cada um de nós. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É uma responsabilidade que foi atrelada a nós. Certo? Então, se o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos dá essa certeza de que somos filhos de Deus, e nós sabemos que como filhos de Deus temos esse poder, precisamos aprender a desfrutar disso. Quantos de nós tivemos momentos de verdadeira intimidade com Deus, e a nossa oração se resumiu a isso? Abba, Pai. Não sei se você já teve essa experiência. Eu tive essa experiência no topo do monte. Mas para isso foi necessário ser literalmente esmagado. Ver todos os meus sonhos tornados em cinzas por Deus. E no momento que eu não tinha mais ninguém a recorrer, eu subi ao topo do monte e falei: Senhor, eis aqui os meus cacos. Eu preciso que o Senhor seja o meu Abba, Pai. Ali eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E eu desci de lá outra pessoa. Não foi o monte, estou falando que essa experiência só acontece no monte, mas é o coração, a nossa sinceridade para com o Senhor. Entender que Deus é o nosso Pai, de fato. Deixar de atribuir a Deus experiências distorcidas de paternidade que muitas vezes nós carregamos conosco. Talvez, se nós tivéssemos aqui mais algum tempo, para que cada um testemunhasse, talvez em poucas palavras, o que foi o relacionamento com seu pai. Quantos de nós teríamos bons exemplos para citar? Ou apenas bons exemplos para citar? Talvez alguns nem sequer poderiam relacionar muitas coisas, memórias ausentes, ou memórias que ferem. Nós não podemos projetar sobre Deus experiências distorcidas de
paternidade. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós valorizamos demais ou carregamos por tempo demais essas experiências distorcidas de paternidade, sabe o que isso gera em nós? Um senso de orfandade. Muitos têm pais, mas viveram como se fossem órfãos. Outros têm pais, mas preferiam que fossem órfãos, devido ao mau testemunho do pai, à má conduta do pai. E nós carregamos isso conosco a ponto de querer projetar sobre Deus essa impressão. Isso nos faz acharmos que somos órfãos. Essa orfandade, na qual nós transportamos características dos nossos pais biológicos para Deus, pode ser justificada por 3 elementos, principalmente. Primeiro deles, talvez nós tivemos pais autoritários demais. Essa figura do pai autoritário faz com que nós pensamos que Deus é um Deus implacável, é um Deus que está sempre à procura de uma falha nossa para nos punir com severidade. E essa impressão nos faz ficar distantes de Deus. Gera em nós medo em vez de amor. Gera em nós insegurança em vez de temor. Estamos entendendo isso? Queridos, Deus não é um ser autoritário buscando uma falha nossa para nos punir. Se talvez há alguém aqui que teve um pai dessa forma, creia que a verdadeira revelação de Deus pode curar a sua impressão de um pai distorcido. Amém? Amém. Talvez, um segundo elemento aqui é o pai permissivo. Sabe esses pais que deixa tudo? Pai permissivo demais. Pai, posso ir ali? Vai. Pai, posso botar um brinco? Vai, bota. Pai, posso brincar com o jacaré ali no... Vai, brinca. Um pai permissivo demais nos leva também à crença de que nosso Deus é um Deus indiferente. Talvez porque tivemos um pai indiferente, nós podemos achar, talvez, que o nosso Deus também seja um Deus indiferente. Indiferente às nossas rebeldias, indiferente aos nossos pecados, indiferente se nós vivemos em santidade ou não, se nós praticamos a sua palavra ou não. Mas esse é o exato oposto do nosso Deus. Ou terceiro, se nós tivermos um pai ausente, o que é pior do que o pai indiferente. Um pai indiferente, ele pode ser indiferente, mas pelo menos ele está presente. Pior é o pai ausente. Talvez todos nós crescemos sem a figura paterna presente dentro do lar, o que nos leva a uma crença, uma projeção de que Deus está também distante de nós. De que Deus talvez esteja mais ocupado com coisas mais importantes do que atender às nossas próprias orações. Os irmãos estão comigo? Queridos, vejamos, às vezes um pai ausente pode nos levar à má impressão de que Deus está distante, que Deus está preocupado com cuidar do universo, com coisas grandes, com as guerras que estão acontecendo no mundo, em vez de tratar de nós. Mas, queridos, Deus é aquele que se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. Mas quando nós achamos que Deus está distante demais, e nós achamos que Deus está longe demais,
Qual é o resultado disso? Quando nós cremos, acreditamos que Deus está distante de nós, isso gera em nós um senso de solidão, de abandono, de que Deus não se importa conosco. Isso vai minando o nosso relacionamento com Deus. Não é verdade? O grande resultado de todos esses tipos de orfandade, seja ele qual for a origem, é um sentimento de que estamos perdidos, de que não pertencemos a qualquer comunidade, de que nós não, mesmo que a gente entre numa igreja e comece a ter um relacionamento com Deus, pode parecer que nós não pertencemos a esse ambiente, que nós estamos aqui, mas não somos membros, de fato, da família de Deus. Nos faz caminhar perambulando. Ora estamos na igreja, ora estamos no livro, ora vamos em tal lugar, ora vamos buscar oração em tal lugar, ora vamos ali, vamos aqui, e nada disso nos preenche. Porque não são os homens que vão nos preencher, mas sim a presença do Pai. Muitas vezes, queridos, somos enganados por uma constante carência emocional. Por falta da presença do Pai, nós ficamos sempre buscando o reconhecimento dos outros, somos carentes emocionais. Queremos receber dos outros aquilo que nós não recebemos do nosso Pai terreno. A atenção, o carinho, a aprovação. Mas Deus somente é quem pode tratar essas lacunas. Por mais que nós corramos atrás de pessoas que momentaneamente podem nos fornecer alguma atenção, algum afeto, isso não será suficiente. Isso não vai curar a nossa alma. Isso não vai resolver de fato o problema, que é a orfandade espiritual. Queridos e amados irmãos, nós não podemos nos esquecer do quanto Deus valoriza a paternidade. É necessário nós entendermos isso, queridos, porque ao longo dos últimos anos, tudo que nós vemos Satanás fazer nas sociedades é destruir não apenas a masculinidade, mas destruir a paternidade. Vamos olhar como era o modelo de família 100 anos atrás, como é o modelo de família hoje. O pai, a figura do pai era fundamental para que se constituísse uma família, sim ou não? Sim. Hoje nós vemos discursos até acalorados de mulheres dizendo que não precisam de pais para criar seus filhos, que não precisam de homens para montar a sua própria família. Mulheres, inclusive, dentro da igreja, falando alto dos seus pulmões, vou ali, vou fazer uma inseminação artificial, porque eu quero ter um filho, não quero ter um casamento. Eu quero ter um filho. Vejo como a ausência do pai projeta nessa mulher uma atenção, uma lacuna de atenção que ela acha que vai ser preenchida por um filho. Então ela não quer o pai, ela não quer um marido, ela não quer um relacionamento, ela quer um brinquedinho que vai dar atenção para ela sempre que ela precisar. É melhor então que compre um bebê reborn. Não é? Aquele ali não vai dar problema, não vai chorar, não vai reclamar. Mas no momento que essas mulheres decidem ter um filho, e os desafios da paternidade surgem, vem o sofrimento. Vem o sofrimento. Porque na verdade existem lacunas que estão abertas. E só o verdadeiro pai pode preencher. Estamos entendendo isso, queridos? Deus valoriza tanto isso, que a promessa do último avivamento, ela não se refere
a grande poder de Deus. Sabe qual é a promessa do último avivamento? Vamos ler esse texto, queridos. Abram sua Bíblia comigo. Malaquias, capítulo 4. É fácil achar Malaquias. Abre Mateus, volte e lê algumas páginas. Abra a sua Bíblia em Mateus, volte algumas páginas e você vai encontrar Malaquias. Capítulo 4 de Malaquias, diz assim a palavra do Senhor. Estamos juntos? Sim. Estamos juntos, sim ou não? Sim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará. Amém. Trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam que eu envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E sabe o que ele fará? Versículo 6. Ele fará com que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Você está entendendo? O que o Senhor está falando aqui é um anúncio dos últimos dias, do grande e severo dia da justiça do Senhor. E o último avivamento, queridos, não será um movimento em que as pessoas sairão curando, ressuscitando mortos. O último avivamento será a influência tão poderosa do Espírito de Deus, a ponto de converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos de volta aos seus pais. Essa é a promessa do Senhor para o último avivamento. É isso que o Senhor se refere para os últimos dias. Essa é a promessa do Senhor, queridos. E o Senhor espera que nós pratiquemos isso, porque o versículo 6 ainda diz, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olhem para as nações, olhem para a nossa nação. Será que existe bênção de Deus sobre a nossa nação nesse momento? Uma nação em rebeldia. Uma nação de filhos rebeldes contra o Pai Celestial e contra os seus pais terrenos. Uma nação de arrogantes e presunçosos, achando que não precisam de Deus. Como o Pai dos céus enxerga isso? Como o nosso verdadeiro Pai dos céus entende isso? Nós precisamos, queridos, ter a plena revelação de que Deus, de fato, é o nosso Pai. Os irmãos estão comigo? Sim. Me aguento mais alguns minutos? Sim. Sim ou não? Sim. Deus quer se revelar a cada um de nós como Pai perfeito. Esse é um agir de Deus. Não é pastor que ensina. Eu preciso estar com o coração aberto e disposto para receber essa revelação de Deus. Deus quer fazer isso. Quer se revelar a mim e a você como nosso verdadeiro Pai. Como o Pai que nos abraça, como o Pai que nos ensina, como o Pai que nos corrige, como o Pai que verdadeiramente cuida de nós, o Pai que nós não tivemos,
mas é o Pai que nós necessitamos. O Pai que tem o único poder de preencher lacunas dentro do nosso coração. O Pai que é o único que tem a capacidade de nos dar um senso de plenitude e pertencimento à sua família. O Pai que tem o poder de curar a nossa orfandade. Vejamos que Pai é esse. Quando nós reconhecemos o nosso Deus como Pai, Ele nos enche com um senso de identidade e pertencimento. Nós falamos aqui em Romanos 8, falamos também em João 1, como isso aponta para a nossa identidade. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que receberam o Senhor Jesus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus não está apresentando apenas um senso de acolhimento, mas sobretudo de identidade, pertencimento. A paternidade de Deus, quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, Ele nos conduz a essa verdade que fazemos parte da família de Deus. Muitas pessoas se sentem parte de uma congregação. Existe uma igreja crescendo muito, não vou aqui falar nomes para poupar, problemas, vamos dizer assim. Mas tem uma igreja crescendo muito na nossa nação, uma igreja cujo nome é em inglês até. Então começa por aí, né? Como é que uma igreja dentro do Brasil tem um nome em inglês e acha que isso é senso de pertencimento? Essa igreja prega um acolhimento, não, porque nós somos uma comunidade acolhedora. Não estou aqui batendo em ninguém, só estou exemplificando. E sabe qual foi a estratégia que essa igreja elencou para promover um senso de acolhimento e pertencimento para os seus membros? A igreja levou tatuadores para dentro da igreja e falaram: não, agora todos nós vamos ter a mesma tatuagem, que isso vai expressar o nosso senso de pertencimento mútuo. Vocês acham que Deus está nesse acolhimento? Qual é o tipo de mensagem pregado numa igreja que afirma que precisam os irmãos fazerem todos uma mesma tatuagem para serem membros da família de Deus? Quem é que fala num lugar desse, queridos? Eu afirmo categoricamente, não é o Senhor. Porque se os homens acham que vão preencher a lacuna de orfandade com uma tatuagem, com outro ser humano que tem uma tatuagem igual, qual estado crítico está essa alma, queridos? Desesperada por um acolhimento que só vem de Deus, mas está buscando nos homens. Efésios, vamos abrir esse texto, queridos? Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2,19, a palavra de Deus nos diz assim: Efésios, capítulo 2, versículo 19, estamos juntos? Sim. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal deste alicerce. Amém. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vocês, juntos, são edificados para a moradia do Deus no Espírito. Amém. Nós somos concidadãos celestiais. Amém. É isso que a paternidade de Deus expressa a nós. E não somente isso, ao contrário do senso de não pertencimento presente no órfão, como filhos nós sabemos que temos um lugar em Deus. Como filhos,
nós sabemos que somos amados, aceitos por Deus, porque Deus nos amou primeiro. Sim ou não? Sim. Talvez há entre nós, ou entre os irmãos que nos acompanham pela internet, alguém que nunca ouviu um eu te amo do Pai. Mas saiba que o Pai Celestial nos amou primeiro. Vamos ler, queridos, juntos? 1 João capítulo 4, versículo 19. Estão comigo? Sim. Só a pastora Sônia. Sim, Bom, glória a Deus. Hã? Estão comigo, sim ou não? Sim. 1 João 4,19 nos diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou você primeiro. Antes mesmo de você ser gerado pelos seus progenitores, Deus já te amava, já tinha um plano para a sua vida, já tinha todos os seus dias escritos no seu livro, como está escrito no Salmo 139. Deus nos amou primeiro, Ele é o nosso verdadeiro Pai. Portanto, queridos, se Ele é o nosso verdadeiro Pai, qual é a função primária de um pai? Além de acolher e proteger, a função primária de um pai é proteger e prover. Sim ou não? Sim. Isso é o dever do pai, não é? Se você tem um homem que é pai de família, não protege sua família, mas deixa seus filhos expostos, deixa sua esposa exposta, não provê para a sua casa, isso é um pai? Não. O seu exemplo de paternidade está distorcido. Mas Deus é o verdadeiro protetor e provedor dos seus filhos. Sim ou não? Vejam, queridos, Mateus capítulo 6, versículo 8 nos diz que o nosso Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de orarmos. Antes mesmo de falarmos, o nosso Pai sabe o que nós necessitamos. Isso não é acolhedor? Isso não traz esperança ao nosso coração? Isso não nos alegra a alma saber nos momentos de mais profunda dor e sofrimento, nos momentos de maior intensos desafio da vida, saber que o meu Pai, antes de eu falar qualquer coisa, sabe muito bem o que eu preciso. Em Isaías 43, o Senhor se revela ao seu povo dizendo: olha, chamem os povos, chamem todos os povos, vejam se entre os povos há algum deles que possa dizer de um Deus, além de mim, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esse é o nosso Pai. Sim ou não? Sim. Estou inventando aqui alguma coisa? Não. Isso traz paz à nossa alma. Ainda em Mateus 6, o Senhor Jesus começa a ensinar os seus discípulos a respeito das ansiedades. O Senhor Jesus começa a ensinar aos seus discípulos a respeito da ansiedade. E vejam, o Senhor Jesus começa a dizer: não se preocupem com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Ora, Deus é aquele que cuida das aves dos céus. Não semeiam, mas se alimentam. Deus é aquele que cuida do lírio do campo, que hoje floresce, amanhã vai ser pisado pelos homens, mas Deus cuida. Por quê? Porque Deus é o Criador, Deus cuida. Será que Deus, como Criador das aves dos céus e dos lírios dos campos, cuida deles? O Senhor não cuidará de nós, que temos muito mais valor do que um passarinho, do que uma flor do campo? Sim ou não? Sim. Percebam como é satânica a inversão de valores que nós vivemos hoje. Na nossa nação, se você arrancar determinadas espécies de orquídeas, você está andando pela rua, numa mata, e você vê uma orquídea, se você arranca, você está sujeito a pagar uma multa que pode chegar a mais de 80 mil reais. Em contrapartida, existem projetos
para subsidiar abortos. Percebam a inversão de valores. Os homens consideram as coisas mais valiosas do que a vida. Deus valoriza a vida muito mais do que as coisas. Amém. Por isso, queridos, nós podemos ter paz no Senhor, sim ou não? Sim. Salmo 27, versículo 10. Vamos aprofundar um pouco essa consciência de provisão e proteção do nosso Deus, amém? Amém. Salmo 27, versículo 10. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Se alguém abrir aí, já pode ler, por favor. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha aí. Teu pai é presente? Tua mãe é presente? Tua mãe é ausente? Tua mãe é presente? Não importa. Deus é suficiente na nossa vida. Salmo 94, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Sabe aquele momento que você precisa de um abraço de um pai? Aquele momento que tudo que você queria era ter alguém que, como um pai, te acolhesse, te abraçasse. Lembre-se desse texto. O Senhor é o nosso Deus, é a rocha que nós nos refugiamos. Amém? Como nós também podemos ver no Salmo 32, versículo 7. Salmo 32, versículo 7. A palavra de Deus nos diz: pois tu és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. Não é lindo isso, queridos? Você sai correndo de uma aflição, mas você corre em direção ao nosso Pai Celestial. E esse Pai Celestial não apenas nos acolhe, mas nos cerca de cânticos de vitória. Esse é o nosso Pai. Não apenas isso, nós vimos como Ele nos identifica como seus filhos, nós vimos como Ele nos protege, nos guarda, nos provê de todas as coisas, mas também sabemos que dele vem amor incondicional. O espírito de orfandade, ou a sensação de orfandade, nos torna eternos carentes de aprovação, carentes de elogios, carentes de atenção fugaz dos homens. E não se enganem, alguém pode até nos dar alguma atenção, mas quando essa pessoa percebe que nós somos carentes emocionais, sabe o que essa pessoa vai fazer? Duas coisas. Primeiro, ela pode se aproveitar de nós. Ela sabe que nós somos dependentes dela emocionalmente. Segundo, essa pessoa vai começar a nos desvalorizar. Porque sabe que nós dependemos dela emocionalmente, então pouco a pouco ela vai pisando na gente, vai humilhando a gente. Porque sabe que a gente não vai correr dela, que a gente necessita da atenção dela, das migalhas que ela possa nos oferecer. Mas Deus é o nosso Pai. Como vocês acham que Deus enxerga essa circunstância? Na Bíblia, Jesus nos exemplifica exatamente o que é isso. Lembra-se da parábola do filho pródigo de Lucas 15? Havia um filho que estava com seu pai, sim ou não? Sim. Ele desfrutava da mão do pai? Desfrutava. Não. Não desfrutava do pai. Tanto é que ele falou: pai, me dá o que é meu, eu vou atrás do que me interessa. Ele não tinha prazer na presença do pai. Por isso ele pegou tudo que ele tinha e foi atrás dos prazeres que ele achava que ele necessitava. Estava dentro da casa do pai, porém órfão. E isso aqui nos mostra um outro cenário completamente diferente. Esse filho, ele tinha um bom pai, sim ou não? Tinha. Entretanto, esse filho se colocava numa posição de orfandade simplesmente por não querer desfrutar do afeto do pai. Quantos, queridos,
às vezes tem um bom pai, ou reconhece a Deus como pai, mas no momento que a disciplina é aplicada, se distanciam do pai, esse pai só quer saber de regra. Não pode isso, não pode aquilo, né? Eu quero liberdade. Foi isso que esse filho fez. Me dá o que é meu, eu quero liberdade. E o que essa liberdade dele me promoveu? Atenção fugaz. Uma alegria fugaz. Mas na verdade, ele estava sendo aproveitado. Aqueles que lhe davam o que ele achava que podia ter, absorviam dele o que era interessante para eles. Mas logo, logo, o ouro acabou, a riqueza acabou, as festas acabaram. Para onde foram todos esses amigos? Permaneceram com ele? Não. Todos foram embora. E agora sem dinheiro, Só sem recursos, ele foi viver em meio aos porcos, comendo as bolotas que são entregues aos porcos. Existem muitos cristãos vivendo dessa forma. Na casa do Pai, mas sem desfrutar do Pai. E percebam que isso é uma realidade que afeta ambos os filhos do Pai. O filho pródigo, nós temos todo esse exemplo, essa trajetória, mas o filho não pródigo que ficou lá, quando vê que o pai acolhe o filho arrependido, mata um boi, né, para poder festejar, qual foi a reação dele? Olha, pai, que maravilha, meu irmão voltou. Foi essa a reação dele? Não. Por que o senhor está matando um boi para esse rebelde? Por que o senhor está abençoando ele, não a mim? Por que o senhor está fazendo por ele, não por mim? Muitos irmãos, ao ouvirem testemunhos, têm essa mesma postura diante de Deus. Por que faz por ele e não faz por mim? Na realidade, esse outro filho estava dentro da casa do pai. Não se ausentou juntamente com o seu irmão mais novo, mas também não desfrutava do pai. Tanto é que o pai lhe repreende, dizendo que, meu filho, tudo que é meu é seu. Você está aqui, você é livre para desfrutar de tudo que eu tenho. Você passa os seus dias no seu legalismo, na sua vontade de buscar reconhecimento dos outros, como você é um bom filho. Ambos os filhos foram confrontados pelo pai naquele dia. E queridos, isso nos mostra como nós podemos estar na casa do pai sem desfrutarmos do amor do pai. Nada mais terrível que isso, queridos. Nós estamos aqui para que vocês copiem a gente. Nós não estamos aqui para que vocês queiram ser pastores, queiram ser líderes, queiram ganhar o mundo inteiro para Jesus. Ótimo se fizerem isso. Mas façam isso desfrutando do amor do Pai. Conheçam o amor do Pai. Porque quando nós conhecemos o amor do Pai, queridos, nós entendemos uma realidade que nos liberta de todas as coisas. Quando nós conhecemos o amor do Pai, nós entendemos finalmente que o amor dele é suficiente para a nossa vida. O amor dele preenche as lacunas do nosso ser. Eu não preciso buscar fora de Deus quaisquer coisas. Está estressado? Eu posso vir ao Senhor e Ele me alivia, porque o Senhor Jesus nos diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Está com falta de alguma coisa? Nós podemos vir ao Senhor, porque Ele é o nosso provedor de todas as coisas. Está inseguro, com medo? Nós podemos correr ao Pai, Ele nos faz lembrar que nós não recebemos o espírito de medo, mas sim de ousadia, amor e domínio próprio. Talvez estejamos acorrentados por Satanás,
a determinados comportamentos, a determinados vícios, a determinadas relações afetivas que não nos competem. E sabe por que continuamos nesse ciclo? Porque nós não desfrutamos do amor do Pai. Quando nós desfrutamos do amor do Pai, todas as coisas perdem o valor. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Coríntios, e talvez essa seja uma das expressões mais belas, uma das expressões de amor mais lindas registradas na Bíblia. O apóstolo Paulo tinha muitas coisas, tinha muitos títulos, conquistou muitas coisas, mas ele diz categoricamente: quando eu olho para tudo isso que o Senhor Jesus fez por mim, o amor que eu tenho de Deus, eu considero todas as minhas conquistas como esterco. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei, tudo isso tem o mesmo valor de esterco. Nada disso presta para que eu possa ficar apenas com o Senhor Jesus. Isso é amor do Pai. Só pode viver isso quem entende o que significa desfrutar do amor do Pai. Isso não é uma exclusividade de Paulo. Isso não é uma exclusividade de Pedro. Isso não é uma exclusividade dos grandes heróis da fé. Isso não é uma exclusividade de líderes, de pastores. Isso está ofertado a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Basta para isso eu dobrar os meus joelhos e com sinceridade dizer: Senhor, eu quero desfrutar do teu amor. O amor de Deus nos limpa, nos purifica, nos liberta. O amor de Deus nos consagra. O amor de Deus preenche todas as lacunas da alma. O amor de Deus nos cura os traumas do passado. O amor de Deus é suficiente para a nossa vida, queridos. Queridos, se os irmãos pudessem ver, há uma mão enorme nesse lugar. É uma mão que está aberta. A mão do Senhor está aberta para aqueles que quiserem caminhar com Ele. Ele o tomará pela sua mão e caminhará lado a lado com Ele, como um pai que ensina o seu filho a caminhar. Essa é a oferta da graça de Deus para a nossa vida nessa tarde. E aqueles que aceitam essa oferta podem viver conforme está escrito em João 14:2. O Senhor Jesus nos diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor Jesus ainda diz: eu vou na frente, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Nós não ganhamos apenas um pai, nós ganhamos um irmão mais velho, que cuida de nós, que vai à nossa frente para arrumar a nossa cama, para nos preparar um lugar. Queridos, como podemos negligenciar tamanha oferta da graça de Deus? Meus queridos e amados irmãos, nós temos uma missão aqui: assumir a bondade de Deus sobre a nossa vida, desfrutarmos do amor de Deus na nossa vida. Mas para desfrutarmos definitivamente dessa paternidade de Deus, é necessário assumirmos um desafio.
Amém? É necessário nós assumirmos um desafio. Amém? Que desafio é esse? Que desafio é esse? Se nós queremos desfrutar da paternidade de Deus, precisamos aceitar o desafio. De fato, é o desafio de resolver pendências internas. Não estou dizendo negligenciar, não estou dizendo apagar, não estou dizendo suplantar, estou dizendo resolver. Resolver. O que é resolver? Algo que está resolvido volta no futuro para me assombrar? Não. Está resolvido. Está resolvido, está resolvido. É algo que não me afeta mais, sim ou não? Sim. O desafio que nós precisamos assumir para desfrutarmos em plenitude da oferta da graça de Deus é resolver pendências internas. E pendências internas não são apenas coisas as quais nós trocamos por Deus no presente. Em vez de recorrermos a Deus, recorremos a isso, aquilo, outro, até mesmo aquela pessoa. Coisas que nós ocupamos no nosso coração quando deveríamos ocupar com o Senhor. Resolver pendências internas, em última análise, é liberar perdão. Nós estamos falando de paternidade aqui. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram bons pais, ou outros que tiveram pais permissivos, ou outros que tiveram pais autoritários, rígidos, em excesso, ou até mesmo outros que simplesmente não tiveram pai. Pais que poderiam estar presentes na casa, mas ausentes de paternidade. Os irmãos estão entendendo aqui? Os irmãos estão comigo? Sim. Percebam, queridos, que para desfrutar do amor de Deus, por mais que nossos pais não estejam mais presentes, como é o meu caso, e talvez seja o caso da maioria dos irmãos, talvez que meu pai já foi recolhido pelo Senhor, mas independentemente se meu pai ainda é vivo ou não, é necessário resolver pendências internas, ou talvez externas, que eu ainda tenho com meu pai. A pastora Sônia tem um testemunho lindo sobre isso. A pastora Sônia tinha uma restrição em relação ao seu pai. Ele foi um pai ausente, ela foi abandonada quando ele tinha 5 anos de idade. Aí ele morreu com 5 anos, mas ela sequer conheceu o seu pai. E ela tinha essa mácula em seu coração. Até o dia que o Senhor a confrontou para que ela liberasse perdão ao seu pai. E no momento que ela o fez, Deus transformou a vida dela. Ela tornou uma mulher que vocês estão vendo aqui. Então as pendências que estão no nosso coração, projeções de traumas que tivemos no passado e lançamos sobre o Senhor, que nos limitam de conhecer verdadeiramente o Senhor, precisam ser resolvidas. E a forma de fechar esse ciclo, de encerrar esse ciclo, é liberar perdão. É liberar perdão. Impedir que a imagem de um pai imperfeito continue maculando o pai perfeito que nós temos em Deus. Deus, de fato, não quer que sejamos seus servos apenas. Deus não quer, de fato, que sejamos apenas trabalhadores na sua vinha. Ele, de antemão, nos chama
de filhos. Então a expectativa de Deus é que nos relacionemos com eles, com Ele como filhos. Querem ver como isso afeta a nossa vida? Nós começamos refletindo em Mateus 23, como o Senhor Jesus questionava fariseus, falando de homens que buscam apenas o reconhecimento de outros homens. E como o Senhor Jesus confronta essa realidade com a paternidade de Deus. Vamos ver um exemplo prático disso? Os irmãos ainda estão comigo? Sim. Em 2015, falando de 2015, 10 anos atrás, uma pesquisa foi realizada nos Estados Unidos. E essa pesquisa apontou que 97% dos grandes empresários, dos homens mais bem-sucedidos daquela nação, sofreram algum tipo de trauma ou rejeição no ambiente familiar. 97%. Isso significa que de 100 entrevistados, 97 é a esmagadora maioria. Não é? Quase todos os homens de grande sucesso foram alvos de trauma e rejeição no ambiente familiar. O que significa isso? Que esses homens, em última análise, eles buscaram preencher a lacuna afetiva da orfandade com o quê? Com seu esforço, com o trabalho. E de fato chegaram a grandes lugares, grandes empresários, pessoas renomadas. Mas qual foi o custo disso? Essas pessoas não são mais elas mesmas. Elas se tornaram o que elas conquistaram. Elas se tornaram o que elas têm. Pergunte para cada um desses homens. Basta você, se você conhecer aí um empresário, alguém que seja influente, pergunte para cada um deles. Fale quem você é, sem falar o que você faz. Muitos não trabalham. Talvez se eu fizer essa pergunta aqui agora, nós mesmos vamos trabalhar. Me fala quem você é, sem dizer o que você faz. Ah, eu sou biomédico. Não, sou biomédico, eu estou falando de profissão, não é o que você faz. Não é o que você é. Ah, eu sou pastor. Pastor é o que você faz. Não é quem você é. Me fale quem você é. Esses homens são incapazes de dizer isso. Quem eles são fora daquilo que eles conquistaram. E semelhantemente, queridos, nós estamos falando aqui de um grupo que venceu, que conseguiu conquistar. E os que não conseguiram conquistar. E os que tiveram a mesma intenção de preencher as lacunas da sua alma com seu próprio esforço, como se estivessem tomados por um senso de terem que provar o seu próprio valor. Eu vou provar para eles qual é o meu valor. Vou provar quem eu sou. Alguns conseguiram conquistar alguma coisa, outros não conseguiram. E no lugar da ferida, foram se acumulando ainda mais frustrações, foram se acumulando ainda dores mais profundas, a ponto de alguns deles, inclusive, decidirem encerrar a sua própria vida. Nós não estamos falando de um mundo abstrato. Nós estamos falando do que nós conhecemos. Pesquisas que mostram isso. Um senso de orfandade pode consumir a vida de alguém. O senso de orfandade pode deixar alguém paralisado no tempo. Pessoas que têm 70, 80 anos de vida, mas a sua alma continua presa lá nos seus 10, nos seus 12, quando sofreram um trauma do seu pai. Nós estamos falando de coisas sérias aqui. Nós estamos falando de coisas sérias aqui. Cada um de nós sabe a experiência que teve com o seu próprio pai. Cada um de nós sabe as dores
que se acumulam dentro de nós. Mas eu afirmo categoricamente aos irmãos, qualquer pessoa que busca preencher as lacunas da sua própria alma, sem a paternidade de Deus, sem reconhecer a paternidade de Deus, tudo que está acumulando é frustração, é amargura, é insegurança. Deus não nos criou para termos, Deus nos criou para sermos. Amém. E sermos filhos dele. Amém. Por que então viver buscando o reconhecimento nos homens, ou tentando provar o nosso valor para homens que talvez sejam tão caídos, tão danificados como nós? Por que nós vivemos a nossa vida querendo provar o nosso valor para os homens, negligenciando aquele que nos valorizou desde o princípio, aquele que nos amou primeiro? Queridos irmãos, como filhos pródigos, perdidos, feridos, hoje o Senhor é o Pai que está de braços abertos, esperando pelo nosso retorno. Hoje o Senhor espera que nós possamos nos lançar aos braços onipotentes dele. Hoje o Senhor espera que nós concordemos com ele, para que, assim como o filho pródigo que chegou, foi tratado de suas feridas, foram trocadas as suas vestes, depois de um belo banho, com certeza, né? Depois que foi colocado um anel no dedo, o Senhor também quer fazer isso conosco. Mas entendam o que esse processo significa. O que significa tratar por feridas? Resolver pendências internas. Nós estamos falando de cura na alma. Nós estamos falando de libertação de amarras. Estamos falando de raízes de amargura que se acumulam ao longo do tempo. Assuntos que nós não gostamos nem de falar, porque nos machucam. A simples lembrança nos fere. Mas hoje o Senhor quer curar. Mudança de veste significa o quê? Uma mudança de postura. Mudar as vestes significa mudar a forma como eu me apresento, como eu me porto. Dentro do contexto bíblico, mudar a veste significa mudar a nossa conduta a partir da santa disciplina do Senhor. Permitir que Ele corrija os nossos passos, que Ele mude o nosso comportamento. Permitir que Ele faça, contribuir para que Ele faça isso. E por fim, o resultado desse processo é quando Ele coloca um anel no nosso dedo, que significa poder. O anel no dedo expressa poder, que é o poder do Espírito Santo em nossa vida. É o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas ninguém é chamado filho de Deus sem antes ter as suas feridas tratadas, sem antes ser banhado no sangue de Jesus e receber nele novas vestes. Esse é o anel no dedo, o poder do Espírito Santo, é apenas a conclusão de um processo que na base está o reconhecimento da paternidade de Deus. Amém. Eu sei que foi extenso, mas era necessário nós falarmos sobre isso com um pouco mais de profundidade. Sei que os irmãos estão cansados, mas eu quero propor uma última reflexão. E aqui eu não tenho respostas. Os irmãos mesmos deverão assumir esse compromisso, esse desafio de vasculhar a própria alma. Como a sua própria paternidade, talvez hoje, afete o seu compromisso com Deus.
o seu compromisso com Deus, o seu relacionamento com Deus. Mediante a tudo que foi exposto, será que nós realmente consideramos Deus ou reconhecemos o Senhor como nosso Pai? Nesse Dia dos Pais, o Senhor quer se revelar a cada um de nós como nosso verdadeiro Pai. Amém. E em nome de Jesus, se você reconhece que hoje você está aqui, mas talvez você não se sente membro da família de Deus. Talvez você esteja aqui, mas não se sente verdadeiramente o filho amado do Senhor. Talvez você esteja aqui ao longo de toda essa ministração, flashes de memória vieram à sua mente, trazendo projeções que te machucam, coisas do passado que talvez te feriram e até hoje eles estão presentes na sua vida, limitando o seu relacionamento com Deus. Essa tarde é uma tarde de cura. O Pai perfeito, o Pai de amor está aqui com a sua mão estendida para te libertar, para te curar, para mudar as suas vestes e colocar o anel do poder do Espírito Santo no seu dedo. Amém. O poder de ser chamado Filho de Deus está sendo disponibilizado a você nessa tarde. Agora é a nossa decisão. Vamos aceitar ou mais uma vez seremos negligentes à paternidade do Senhor. Talvez não haja uma próxima oportunidade. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Como está escrito no livro de Isaías: se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. O Pai está de braços abertos, esperando o teu abraço. Venha, venha, venha se encontrar com o teu Pai de origem, em nome de Jesus. Se você está dentro desse grupo, ajoelhe-se no seu lugar. Comece a clamar ao Senhor. Ajoelhe-se no seu lugar. Reconheça que talvez em alguma parte da sua vida exista um senso de orfandade que consome o teu ser, que te impede de encontrar o Senhor. Mas hoje o Senhor está aqui para curar essas lacunas, preencher as lacunas com o amor perfeito dele, e você vai sair daqui outra pessoa, em nome do Senhor.